boa noite. Boa noite, como vai você? Eu vou bem. Cumprindo o horário, saúde. Saúde! Cheers. Muito bem. A Amanda está online. Caroline Manetta, boa noite. Saudade de você. Caroline trabalhou comigo há 15 anos atrás. Nossa, como o tempo passa. Ela era uma jovem aprendiz, praticamente. Hoje já é mamãe. Bem-vinda, Caroline. Boa noite. Pode comentar aí, viu? Participa, fica à vontade. Happy Hour é nosso. Não é a primeira vez, eu sei que você já participou. Então vamos conversando a respeito. Hoje a gente vai falar de carreira, desenvolvimento de carreira. E é assunto para mais de metro, né? Muito bem. Então, nossa missão aqui no Happy Hour, a gente também quer fazer uma enquetezinha aí para ver se o pessoal está curtindo esse horário, está curtindo o desenvolvimento que a gente dá, tentando trocar ideias, né, com as pessoas trabalhando pelo chat, participando pelo chat. Enquanto a tecnologia não vem, né, talvez semana que vem a gente tenha aí já alguma novidade com relação à tecnologia, e aí as pessoas interessadas, de repente, poderão até participar ao vivo, participar com a própria imagem, com a voz, aí vai ser mais dinâmico. Mas a ideia é que a gente use esse tempo aqui para a gente, desde o começo da semana, no primeiro dia da semana, que a gente esquente os nossos motores, falando de nós mesmos, enquanto seres humanos felizes que merecemos e devemos ser, dentro do nosso ambiente de trabalho, principalmente, né? E hoje o nosso tema, nosso assunto mais focado diz respeito à nossa carreira. E carreira, eu não sei, cara, você, mas as pessoas falam tão pouco da própria carreira, né? Não é muito assunto, né? Carreira não tem, ou tem sido eu que estou meio fora. Mas nas minhas mesas, carreira não tem sido um assunto muito debatido. A gente fala Como é que tem sido de aí? carreira, a gente fala de carreira quando a gente tem algum interesse específico profissional, estou pensando aqui. Se não tem interesse profissional envolvido, dificilmente a gente fala de carreira. Pois é, mas aí às vezes você não tem, às vezes ela, de repente ela nem é assunto, porque ela não está acontecendo, né? De repente, se estiver acontecendo, ótimo. Né? Mas eu acho que na maioria dos casos, pelo menos aqueles com quem eu converso, quando eu entro numa empresa e troco ideias com algumas pessoas, mesmo de uma forma informal, eu pergunto, e aí, o que você faz aqui? A pessoa responde e eu pergunto, há quanto tempo que você faz isso? E a pessoa, às vezes, fala até com certo orgulho, há muito tempo, né? E aí eu fico pensando, poxa vida, mas orgulho de quê, né? Porque há muito tempo fazendo a mesma coisa, não é um sinal de uma carreira em evolução. Então, a pessoa está trabalhando apenas por uma única. Tudo bem, de repente até gosta, né? Mas ela está trabalhando para ganhar salário. Ela está trabalhando para ter uma recompensa no final de um período e para poder pagar boleto. Mas isso está muito longe de ser uma carreira. E aí a nossa proposta na conduta aqui é falar da felicidade, né, no ambiente de trabalho, felicidade do ser humano, por ser humano e tudo mais, ela não é considerada, a sensação que me dá é que as pessoas não estão ocupadas com o assunto carreira. Então, muita gente está trabalhando numa função qualquer para poder pagar o investimento numa faculdade ou no curso técnico ou em algum lugar, e o curso técnico não tem nada a ver com o que está fazendo no trabalho.
Né? Aí você fala, ué, mas você está investindo em você? Estou fazendo o curso que eu quero. E está trabalhando nessa outra função que não tem nada a ver? Sim, é o que tem para hoje. Né? E quantos que já não estão formados e que não conseguem migrar para uma outra, para a área de formação, porque, porque o salário, de repente, no início de uma carreira na profissão é menor, e a pessoa fala assim, ah, eu não quero diminuir a minha renda, né? Então, uma renda inicial na minha carreira, na minha profissão de formação, não paga as minhas contas. E aí vem as dúvidas, né? E aí, o que que é melhor para a pessoa? Investir o tempo, deve estar feliz com um certificado conquistado, nunca é fácil, e, e aí descobre, ou em algum momento descobriu, né, que reiniciar uma carreira agora dentro da linha que escolheu para estudar requer um pequeno sacrifício em algum momento ou no momento inicial, especialmente por conta do salário ser inicial, né? Como será que tá acontecendo isso para as pessoas, né? Porque de repente as pessoas passam anos e descobrem tarde que quanto mais o tempo passa, mais caro fica dar início a uma nova carreira. Porque, primeiro que, de repente, vai ganhando um aumento, né? Ganhando um aumento de salário na carreira corrente, né? E, e vai ficando defasado, porque se parou de estudar, já está formado, né? E o mundo está dinâmico, tudo tem evolução. E aí, né? Diante dessa evolução, como é que a gente faz? O que que a gente recomenda? O que que a gente recomenda para as pessoas quando elas estão vivendo esse dilema? Eu sempre digo, né? Nada como uma boa conversa. Nada como uma boa conversa. Porque quantas pessoas com quem a gente conversa, que até já estão em cargos de liderança dentro das suas empresas, estão em paralelo estudando ou estudaram e obtiveram o certificado. E tem medo de arriscar a mudança para ir para a profissão que escolheram, medo de não dar certo, medo de não gostarem, medo de pedir demissão da empresa atual para poder ir para uma outra. E aí a gente vai alimentando os nossos medos. A gente vai alimentando a chamada zona de conforto, que não é não tem nada de conforto, né? Uma vez que você estudou, você se tornou um especialista em algum assunto, de uma certa maneira, se você for realmente muito bom e empenhado, você rapidamente consegue escalar uma carreira nessa sua nova área. E as pessoas me respondem, me acenam como você está fazendo agora. Mas cadê a coragem para assumir o risco e o desafio de fazer acontecer? Porque se ninguém fizer nada, não vai cair do céu. Né? Cai. E a gente tem talvez seja até uma questão até de cultura, né, nossa. A gente é muito valente, né? Vovó dizia, né, valente, né? A gente é muito valente para bastante coisas, né? Especialmente para falar para os outros alguma coisa que na prática a gente também não consegue fazer. E agora é muito bom quando a gente já fez. Então, é, eu tenho algumas histórias nesse sentido da minha própria carreira, né? Então, aí é legal. Porque as pessoas falam assim, puxa, então dá, né? Agora, faça um planejamento, aprenda
fazer planejamento, porque nossa cultura também não nos ensina a fazer planos, não é? Quem de nós aqui nunca fez um plano para passar o final de semana na praia e esqueceu de consultar a previsão do tempo constantemente, porque o tempo muda, né? A previsão também se atualiza. E consultou a previsão do tempo com 10 dias de antecedência e, de repente, a previsão mudou e você não acompanhou, então o teu planejamento furou, porque a véspera da tua viagem, ou quando você não chega no destino e está chovendo. Está frio. Ó, esfriou. Virou o tempo. Não, não virou o tempo. É falta de planejamento. É falta de monitorar se seu planejamento não ficou furado no meio do caminho. Então, eu acho que é importante a gente pensar nessas coisas e transformar isso em conversa, de happy hours. Sabe o que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando? Quantas vezes a gente até investiu tempo estudando, pensando numa nova carreira que talvez deixasse a gente mais feliz, baseado no que a gente vai descobrindo ao longo da vida, né? Porque eu acho que eu já parei para refletir também. A gente é cobrado muito cedo para descobrir o que a gente vai fazer para o resto da vida. E às vezes a gente vai por caminhos que a gente vai tateando, né? A gente vai sentindo. Eu acho que eu converso com alguém, falando de conversa, né? Poxa, quantos não escolhem a profissão do pai, por orientação do pai, e conforme vai fazer o que vai fazer, né? Mas aí, pensando na transição de carreira, quantas vezes não existe uma pressão familiar para que você se mantenha? Como assim? Você vai deixar de ganhar esse salário para viver de música, né? Caso alguém queira viver de música, e tem estudado numa baita escola de música, né? Esposa, filhos, família, amigos, quanto também não tem de pressão social que coloca mais medo na gente? Potencializa o medo, né? Potencializa demais o medo, né? Então tem sempre alguém, né? Ou alguém na família, ou na roda de amigos, tem sempre alguém tentando potencializar a sua coragem, né? Mas a grande maioria potencializa o medo. E aí você acaba mostrando para você mesmo que você fez um investimento em você e guardou na gaveta. E aí, ao longo da vida, a gente vai cobrar dos líderes na carreira em que resolveu continuar tendo, né? Que ninguém investe em você, que a empresa não investe em treinamento, a empresa não investe, o líder não enxerga você que tem lá mais tempo de casa, né? Alguém que chegou ontem, né? Alguém que chegou ontem, alguém que chegou há poucos meses, já está tendo oportunidade de promoção, né? Para pegar um cargo diferenciado, um desafio, um projeto diferenciado. E você fala, puxa, eu já estou aqui há 10 anos. Só que o cara está estudando isso, né? O cara é um especialista nisso. Ele é até bem mais jovem que você, até de idade, mas ele está, como diria na minha época, na crista da onda, né? Ele está estudando a respeito daquilo. Você não. Você estudou uma outra coisa e engavetou o seu currículo. E aí você não percebe, cara. Você volta para casa e fica bravo, reclama com a mulher, reclama com o marido, reclama com os amigos, de que aquela empresa não é justa, não está te dando oportunidade, né? E, na verdade, quem não está se dando oportunidade é a própria pessoa. Ela fez investimento. E aí vem outro conceito, né, curioso, que as pessoas não conhecem, que é o conceito do investimento. Investimento é você aplicar tempo e dinheiro para alguma coisa acontecer ao longo do tempo futuro. E que se você
acreditar que se você não continuar fazendo os investimentos de acordo com o planejamento, de acordo com o abastecimento de combustível novo ao longo desse tempo todo, você não vai, o investimento original não vai fazer o resultado acontecer. Investimento é algo que você precisa fazer ao longo, é como uma viagem longa. Você enche o tanque de gasolina do seu carro para fazer uma viagem longa, ao longo da viagem você para de novo para reabastecer. E investe um pouco mais. E tem, favor, então vai ser um pouco mais de tempo. Sim, investimento é isso. E aí as pessoas falam, puxa vida, mas eu não sabia. Eu achei que se eu já estivesse fazendo faculdade, depois ia ser muito fácil eu encontrar ou eu fazer a tal da transição de carreira. Não, agora, existem várias formas de você fazer, inclusive, uma transição de carreira. Você pode fazer uma transição de carreira concomitante, né? Enquanto você trabalha, onde você já trabalha, você começa a fazer um estágio na sua carreira de formação, você começa a fazer um movimento, começa a se aproximar. Ah, Edson, mas eu não tenho tempo. É uma questão de planejamento. De novo, uma questão de você sentar à mesa com outras pessoas e trocar ideias. Porque tem gente na sua mesa de relacionamento que já viveu isso. Né? Tem sempre alguém que já viveu alguma coisa parecida ou que ouviu alguém contando uma história e lembra e fala assim, cara, eu nunca vivi nada parecido, mas eu conheço uma pessoa que um dia me contou que fez isso, que aconteceu isso, que viveu essa dor. E ela contou uma história que foi, cara, do caramba. E aí a coisa evoluiu para ela. E aí vem aquilo que a gente chama de inspiração, né? É quando alguém te inspira, você se inspira a chegar em casa e falar assim para a mulher, ó, vamos fazer aqui um planejamento familiar para você ir para a carreira de formação, ou para eu ir para a carreira de formação, afinal de contas, a gente estudou. Afinal de contas, algum nível de sacrifício a gente fez para a gente chegar aqui. Né? Então, a gente precisa, na verdade, dar um upgrade nessas coisas todas, que não tem nada de alto nível. Tem de um bom nível de conversa. E aí, para quem está acompanhando a gente já aqui, conversa nada melhor do que uma conversa no happy hour. Nada melhor do que uma conversa entre amigos ou entre pessoas que estão vivendo aquele mesmo momento, um momento parecido, um momento semelhante, ou já viveu. Então tem a ver, faz sentido estar à mesma mesa, brindando, tomando um vinho, tomando alguma coisa, um suco, não importa o quê, mas trocando ideias. Justamente para que a gente se sinta, e aí eu vou começar a tocar no ponto da ferida, né, da felicidade, a gente se sinta feliz. Afinal de contas, a gente fez um investimento em nós. Né? Muitas vezes o nosso pai, nossa mãe fez investimento em nós. Então, é um tom de felicidade quando a gente reage a nós mesmos. Puxa, eu fiz isso, então agora está na hora, chegou o momento, no planejamento, chegou o momento de eu fazer esse investimento em mim, arriscar. Desde antes, né, às vésperas da formatura, começar a procurar o mercado, ver como é que funciona a migração, a transição da carreira, se é para ir para uma empresa, se é para alugar uma sala e montar um consultório, montar um escritório, montar um laboratório, né? Montar, sei lá, uma, uma, uma estrutura virtual que seja, porque hoje em dia tem muito disso, montar a sua estrutura virtual e começar a fazer o seu movimento. Para a gente poder parar de uma vez por todas de reclamar da vida, de que as coisas não são fáceis, de que ninguém ajuda ninguém,
de que ninguém me ajuda, né? Que a gente comentou até em algum vídeo passado aí sobre a vitimização, né? Ah, ninguém me ajuda, não é fácil para mim, sabe? Gastei bastante dinheiro com a faculdade e agora não consigo fazer a migração, a transição de carreira. Não consegue ou não tentou? Não consegue ou não sabe fazer? Sabe, Não consegue, sabe uma não coisa? sabe do que se trata, né? É, nos últimos anos, eu pouco comento, mas eu sou um gestor da área de tecnologia hoje no mercado. E desde o início da pandemia, que todo mundo ficou em casa, o pessoal começou a estudar, a área de tecnologia ela ganhou bastante espaço e bastante oportunidade de carreira. E aconteceu, eu tive pessoas, fiz entrevista com pessoas que estavam em transição de carreira. E eu, chutando por baixo, devo ter dado oportunidade para umas 20 pessoas fazerem a transição de carreira, obviamente, numa transição onde as pessoas foram ganhar um pouco menos. Mas o que eu aprendi como um gestor dessa pessoa que estava fazendo a transição de carreira? Cara, tinha gente que era jornalista e estava mudando para a área de tecnologia. Tinha veterinário mudando para a área de tecnologia. Eu peguei cada coisa, você nem imagina. E dois pontos foram interessantes. O primeiro é, os conhecimentos das respectivas áreas sempre ajudavam na capacidade de solucionar problemas. Sempre. A diversidade de conhecimento era que a gente colocava pessoas de formações diversas, todas vivenciando o mesmo problema, isso sempre gerava uma alternativa boa. E outra coisa que eu percebi, a maturidade do profissional não está fazendo transição, ela é a mesma. E o profissional que vem com um pouco de paciência, a maturidade dele acelera muito o processo. E aqueles que tiveram de fato paciência, porque alguns desistem no meio do caminho, aqueles que tiveram de fato paciência, em 3 anos tinham alcançado o mesmo patamar na nova carreira. Então, é isso. A tua experiência técnica, de fato, é menor e você vai aprender. Só que o aprendizado técnico é muito mais rápido. A maturidade você já vem com uma bagagem tremenda. Então, se você foi um estagiário e demorou 10 anos, talvez, para chegar num cargo de analista e está fazendo uma transição, você não vai precisar de 10 anos, você vai precisar de 2 para chegar no mesmo patamar. E essa coisa de anos, né, 2 anos, 3 anos, tudo é tão relativo. O que eu encontro muito nas pessoas é essa questão do tempo. Mas eu não dá tempo, eu não posso ficar tanto tempo ganhando menos do que eu estava ganhando, do que eu estou ganhando, e etc. Né? Para quem me conhece a minha história, né? Eu estudei por anos na faculdade na área médica. Eu me formei para reabilitar a cabeça do ser humano com próteses, né? E por 1 milhão de motivos, inclusive, especialmente aqui no Brasil, essa profissão não existia naquela época, eu fui obrigado a fazer uma transição de carreira, né? De algo que eu tinha investido por anos numa faculdade não barata e tentei trabalhar, mesmo ainda de uma forma clandestina, porque estava dentro do meu plano. Durante a faculdade, a gente sabia que o curso ainda não era reconhecido e que estava em processo político e blá, blá, blá. Eu falei, quer saber? Se eu me formar e a profissão ainda não tiver sido reconhecida, eu vou embora de São Paulo, me escondo no interior de São Paulo e vou trabalhar clandestinamente, né? E tal. E eu era um tão bom aluno que a faculdade me incentivou e me protegeu no início dessa minha jornada, porque ela virou minha cliente. Olha só que legal. Em que plano que a gente ia considerar
que isso ia acontecer. Então, coisas muito boas acontecem quando você assume o seu sonho, né? E foi isso que aconteceu. Durou 1 ano e meio o meu sonho, até que eu fui, pela lei, eu fui impedido de continuar o trabalho. Isso é um assunto para um outro momento, mas eu fui impedido de continuar o trabalho. E aí o que acontece? Já com 24 anos, quer dizer, eu já tinha que estar com uns 3 ou 4 de carreira, né? Estava eu lá de volta, começando novamente, procurando emprego, encontrei um emprego de favor, né, para ser auxiliar do almoxarifado de uma indústria, né, para poder começar uma outra faculdade e reiniciar tudo mais uma vez. E foi difícil, porque o dinheiro, o salário que o meu laboratório me dava, apesar de ser clandestino, era 10 vezes maior do que o salário de um auxiliar do almoxarifado. E não houve tempo, porque todo o dinheiro que eu ia ganhando no laboratório, eu investia no laboratório. Até que eu tive essa situação e fui trabalhar como auxiliar do almoxarifado para ganhar bastante menos. E aí, lá dentro da indústria, pagava outra faculdade que eu comecei, e dentro da indústria, eu comecei a xeretar. Falei, eu não sei o que eu posso fazer, né? E empurrado pelo dono da indústria, que ele não se conformava com o fato de ter lá dentro alguém formado, né, nível superior, e ele tinha uma fábrica bem montada de cerâmica artística, né? Mas ninguém tem nível superior lá. E ninguém tinha. E ele falou, não, eu quero que você me ajude a resolver meus problemas. Quer saber? Vem para cá, sai daí, sai desse almoxarifado. Vem aqui. Você vai ser aqui o meu assessor. Eu vou te contar onde eu tenho problema e você, com a tua mente brilhante, que eu ainda não tinha, não era tão brilhante assim, né? Você vai me ajudar a encontrar soluções para os meus problemas. E do nada eu descobri uma tendência ou um talento que eu tinha e nem eu sabia, que era ter uma visão lógica das coisas, a ponto de olhar para aquilo e falar assim, peraí, essa coisa aqui, se fosse por ali, né? Por que é por aqui? Por aqui cai, por aqui quebra, por aqui é mais lento. E eles respondiam, puxa, a gente não tinha pensado nisso, né? Por quê? Porque estão viciados no processo de indústria, está viciado naquele processo. Então eu comecei a investir numa nova carreira durante o processo. E em 1 ano e 2 meses, eu já estava. Um outro amigo me recomendou que eu começasse a mandar meu currículo para as outras grandes empresas, porque eu tinha virado um consultor. Naquela época era de OIM, né? Nem sei se existe mais isso, mas Organização em Métodos. E aí eu caminhei o currículo meio que assustado. Eu falei assim, não, peraí, eu não sou formado nisso, eu não tenho bagagem nisso. E fui, dei meu currículo e quase que imediatamente eu recebi uma proposta para ganhar bem no interior de São Paulo. Falei, vai embora, no interior de São Paulo sozinho, sem meus amigos, sem ninguém, com a oportunidade de ingressar numa outra indústria de grande porte, uma líder brasileira, né? Acho que eu posso dizer aqui, né? Porque ninguém paga nada para ninguém. Mas eu fui trabalhar na Caninha 51, que era uma líder do mercado, e dei um salto gigantesco. A minha carreira teve uma alavancagem porque eu aceitei um desafio ganhando quase nada de salário por mês, praticamente pagando para fazer uma segunda faculdade que eu parei, que eu tranquei, que eu nem fiz naquela época. E tudo isso por quê? Porque eu me desafiei. Eu falei, olha, quer saber? Ferrado por ferrado, truco, deixa eu ir ver, né? E fui, ué. Então, e depois disso, fiquei pouco tempo nessa empresa, porque era no interior, aí minha mãe ficou doente, e aí a minha cabeça ficou meio baratinada, e eu falei, deixa eu
ver como é que é tentar voltar para São Paulo. Aí o que eu fiz? O que eu já tinha feito, mandei currículo para uma dessas empresas de recolocação, né? Que, que, que estava, na época, estava fazendo sucesso, e ela me chamou imediatamente, para voltar para São Paulo. Eu voltei para São Paulo para ganhar mais, para ganhar mais, para ganhar mais. Então, novos desafios, novas oportunidades, e como autodidata, né? Porque eu nunca fui para a faculdade para aprender isso, mas a maturidade que eu já tinha me obrigava a falar, não, se é para ganhar mais e ter oportunidades de carreira, eu preciso estudar. Era outra época, década de 80, era uma outra época. Não haviam faculdades com facilidades como tem hoje, né? E fui eu lá, me autodidata, fui estudando. Então, quando eu conto algumas histórias como a minha, para algumas pessoas, assim, olha, eu fiquei assustado, horrorizado. Era alguma coisa tipo, não sei o que vai acontecer. Eu tremia. O cara falava assim, vamos fazer tal atividade aqui na. Eu estava lá na 51, né, no meio de gente formada, analistas de sistemas e métodos. E eu era um de organização e métodos apenas, né? Mas eu era o único cara que se comunicava bem. Olha que legal. E os caras falavam, não, manda o Edson fazer o que ele faz. Fala pro Edson que ele fala, né? Eu me tornei um cara necessário pro time, né? Então, e quando eu voltei para São Paulo, eu voltei com um currículo que tinha lá uma indicação nesse sentido. Show! Então, são histórias reais que a gente vive, que as pessoas vivem, e que não são pauta dos happy hours que tem por aí, e para as pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje, é o que a gente mais persiste em dizer para vocês. Transformem as horas que vocês têm para conversar em conversas. Atenção, não percam o tempo de vocês jogando conversa fora. Ah, mas é tão bom relaxar um pouco e tudo mais. Pode ser bom relaxar um pouco. Agora, mede esse pouco. Porque eu digo para vocês, é tão bom aprender com as histórias das outras pessoas, aprender, resolver os próprios problemas tomando um vinho, tomando uma cerveja, tomando água, suco. Eu não estou fazendo apologia aqui a tomar álcool, não, né? Eu tô, é tão bom conversar, porque a gente aprende muito, muito mais do que, às vezes, uma faculdade inteira. Porque a faculdade te ensina técnica. A faculdade te ensina técnica. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu converso com os meus amigos médicos, os meus amigos advogados, e todos eles falam para mim que eu tenho razão no que eu estou falando. O cara fica 10 anos numa faculdade de medicina, que é 6 de faculdade, depois mais 2 de residência, depois mais não sei quanto de especialização e tudo mais, e em 8 anos, 10 anos de faculdade, eles não têm nenhuma aula de atendimento em consultório. Um grande amigo meu agora, médico, bem jovem, inclusive, ele estava me dizendo que uma irmã dele, que está agora cursando medicina também, na faculdade em que ela está fazendo, eu não vou me atrever a falar aqui, que eu acho que eu não lembro qual é a faculdade, mas que ela está cursando agora, na faculdade dela tem ou teve algumas instruções sobre atendimento interpessoal de um médico que se forma para fazer isso, se relacionar com as pessoas que vão procurá-lo por uma questão de saúde. O advogado é a mesma coisa. A vida do advogado, o que é? Relacionamento com seus clientes, com seus colegas e com os juízes. Essa é a vida de um advogado. Eles não têm, durante 5 anos de escola, eles não aprendem nenhuma hora aula de relacionamento interpessoal.
Então, é o que eu digo, né? Happy hour, para mim, não é jogar a conversa fora. Eu não tenho tempo para isso. Eu quero conversar sobre algo que seja útil para mim ou algo que seja útil para vocês. Por quê? Porque alguém vai sair transformado da mesa. Alguém vai falar assim, estou devendo uma para esse cara, porque ele me ajudou. Eu estou devendo muito para muita gente por aí. E eu sei que muita gente está me devendo também. Por quê? Porque a gente conta história. Tem um comediante, como é que é o nome daquele cara que fala, que tem o slogan dele é quem não tem dinheiro conta história? Paulinho Gogó. Paulinho Ah, Gogó, né? Ele fala, ele tem esse jargão, né? Contar história. E na personagem que esse humorista faz, ele é um cara que está sempre rodeado de pessoas, né? Da mulherada e tudo mais. Aí a mensagem que ele está dando é essa. Né? O apelido dele, inclusive, né? Paulinho Gogó, né? Gogó é quem fala muito, né? É justamente essa provocação. Então, por que a gente, que nasceu com a habilidade de falar, de se comunicar, né? Por que a gente joga tanto o nosso tempo na lata do lixo, falando mal de quem nem está na mesa, falando mal de quem a gente não conhece, né? Falando qualquer coisa, não é nem falando mal, falando, né? Quando a gente tem tanto assunto para falar de fato, e falar, caramba, acho que sair dessa mesa aqui agora, estou correndo para casa para eu escrever alguma coisa no meu LinkedIn, hoje em dia, né? Pra escrever alguma coisa no meu LinkedIn, porque amanhã eu vou conversar com um amigo meu, que eu sei que trabalha não sei aonde, porque eu quero que ele tome uma providência a meu favor, porque o cara me falou lá na mesa, me deu um exemplo, que me acendeu uma luz. Ah, cara, é sensacional isso. Eu acho isso sensacional, né? Então, happy hour. você começou hoje à noite falando que as pessoas falam um pouco de carreira, da sua própria carreira. E se a gente for parar para prestar atenção, a gente ficou uns 20 minutos ouvindo você falar do início da tua carreira. E como foi rico, né? Conhecer um pouco da história dos outros é muito rico. Por quê? De duas uma, né? Ou você aprende com o que ele fez, ou você aprende com o que ele deixou de fazer. Mas você sempre aprende, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aprender é uma coisa que a gente tinha que ter tanta fome de aprender até o fim da vida, né? Porque a gente se enriquece de uma tal maneira, né, que não seja só com a questão material, né, que não seja riqueza material apenas, porque eu sempre digo, né, dinheiro é bom demais, mas ele não é alvo. Dinheiro é consequência. Os milionários mostram isso, esfregam isso na nossa cara, né? Então, o milionário, né, esses caras, eles nunca trabalharam para ter dinheiro, mas o dinheiro vem como recompensa de tudo aquilo que eles geraram de movimento, ou geram de movimento, né? Então, isso tem um sentido. E tem muita gente vendendo soluções aí prontas, né? 5 dicas para alguma coisa, tem um livro aqui que conta o processo, não sei o que mais. Cara, tem muitas verdades que a gente precisa estudar para aprender, e tem muitas coisas que até podem ser verdades para uns, mas que não combinam com outros. Fato é, não há uma receita de bolo boa para todo mundo, né? Esse é um fato. Então, nada mais legal para uma hora ser feliz, né? Para uma hour ser happy, né? Do que aproveitar o tempo para isso tudo. Porque a gente está falando de carreira, por exemplo, e no vídeo que a gente lançou semana passada, que a gente está falando dele hoje, são 28 minutos, que daria 28 horas fácil, né? Essa nossa hora feliz aqui, daria para virar a madrugada dentro fácil, né? Por quê? Porque tem milhões de histórias. Liderança, né? Eu elenquei, antes de a gente começar aqui, eu estava pensando, aí eu
elenquei uma série de filmes que eu já assisti, muito mais do que uma vez, né? E que eu sempre recomendo, que fala sobre liderança e que, é claro que mostra a liderança em si acontecendo, né? Quem tem a autoridade sobre alguma coisa, algum negócio, e ou sobre alguma pessoa, algumas pessoas, como é que são os bons e os bons exemplos e os outros exemplos, né? Para se conduzir isso. Mas tem um filme que é bem marcante, na minha opinião, que é O Diabo Veste Prada, né? De 2005, se eu não me engano, e é um filme marcante, porque é super bem feito, claro, com atores e atrizes gabaritadas e tudo mais, né? Mas é um filme, é uma comédia romântica, na verdade, né? E que mostra a liderança de uma executiva, de uma CEO, de uma revista de moda e tudo mais, que ela é cruel, que ela é fria, que ela é insensível, né? E tudo mais. E tem uma cena no filme, meio do filme mais ou menos, talvez um pouco antes até do meio, em que uma das meninas, que é a protagonista do filme, ela está reclamando, né, de que ela está sendo tratada de uma forma muito assim ou muito assado, e que ela está repensando. E aí o colega dela vira e fala assim para ela, pede para ir embora e vai embora, né? Ele falou assim, nossa, mas simples assim? Ele falou assim, simples assim. Tem uma fila enorme de meninas como você esperando você ir embora para poder concorrer a uma vaga para trabalhar aqui, né? Porque isso que você está reclamando é de uma pessoa que chegou onde chegou, que é a presidente da empresa, né? E que a gente não tem noção do que é a vida dela. E aí, ao longo do filme, não vou dar spoiler aqui, né? Mas ao longo do filme, a gente vê que realmente a vida da presidente da empresa não é uma vida fácil, em nenhum sentido, né? Porque a gente paga preços para poder fazer as coisas de acordo com o plano que a gente estabeleceu para nós, né? E tem essa frase que ele fala assim, ué, se você não está feliz aqui, não tem problema, vai tentar ser feliz em algum outro lugar, mas não pode reclamar. Agora, você não vai fazer falta. Tá assim de gente querendo vir para cá. E aí tem uma frase de mercado que as pessoas dizem, falando mal das empresas, empresa é fria, porque eu sou só mais um lá dentro, porque se ela quiser me mandar embora, ela me manda embora e logo coloca alguém no meu lugar. E tudo mais. Mas não é que ela coloca, é que tem um monte de gente querendo a oportunidade. Ela nem se mexe. Você pode até pedir a demissão, porque você vai embora, porque está chegando outra pessoa, talvez melhor do que você, que reclame menos, que queira de verdade transpirar para poder alcançar o objetivo de carreira e, de repente, ser a futura presidente da empresa. Eu acho essas sacadas dos filmes sensacionais. Mas as pessoas assistem o filme, e aí quando eu conto, como contei agora, as pessoas falam assim, eu já assisti esse filme e não tinha prestado atenção nisso. Sabe por quê? Porque as pessoas assistem o filme só para relaxar. Só para se descontrair, porque é legal a história, é romântica, é engraçada algumas vezes, outras vezes você fica com bronca dos personagens e tudo mais. Porra, cara, é só prestar atenção na história. Você vai aprender um caminhão de coisa. Mesma coisa agora aqui no nosso Happy Hour. Mesma coisa. Presta atenção no que nós estamos transmitindo e não só nas palavras que estamos aqui dizendo. Por isso que muito Happy Hour em que eu participava nas mesas de bar, as pessoas até comentavam, né? Antigamente porque a gente era mais jovem e se permitia mais oportunidades como essa. Hoje também, mas hoje menos, né? E aí, não, o Edson é muito emotivo e o Edson emociona as pessoas. Porra,
quando eu percebi que alguém estava emocionado com uma coisa que eu estava falando, eu emocionava mais ainda. Por quê? Porque eu estava tocando na pessoa, eu estava alcançando a pessoa, eu estava provocando a pessoa. Muitas vezes ela falava, puxa vida, você está falando uma coisa que eu sempre precisei ouvir, e você está tocando na minha ferida, e tal. Eu falei, ué, tá doendo? Eu paro. Tá doendo? Eu paro. Não, vamos falar mais, porque está me ajudando muito. Sabe, são coisas que as pessoas não percebem assistindo um filme, né? Você recomendou para eu assistir agora, recentemente, uma série do Ted Lasso. Sensacional. Para quem ainda não sabe, porque é uma série relativamente nova, está passando... Onde está passando? No Passa Apple. na Apple TV, tá Na no Apple meio TV. da terceira temporada, acho que vai ser a última. No meio da terceira. O Ted Lasso, ele é uma série especialíssima, né? Onde um cara que não entende nada de futebol que a gente conhece aqui, ele é americano e ele conhece bem de outros esportes Futebol americano, do futebol especificamente. americano, mas aqui não é futebol, né? E tal. Ele se atreve a um desafio na Inglaterra para dirigir um time de futebol, né? E ele não conhece as regras do futebol. Ele não sabe o que é impedimento. Né? No começo do filme, mas por que não pode? Né? E qual é a sacada do filme? A sacada do filme é que ele se cerca de pessoas conhecedoras da parte técnica e ele é um técnico dos seres humanos que jogam naquele time e ele vai, ao longo do tempo, transformando aqueles seres humanos em time. Para nada mais, nada menos do que a gente faz nos nossos projetos na Conduta, transformando as pessoas e os agrupamentos que existem nas empresas em times poderosos, integrados, juntos, um do ladinho do outro, imbatíveis. É isso que tem no Ted Lasso. Assistam lá no Apple TV que vocês vão ficar fascinados. Para mim, o Ted Lasso é o exemplo prático de um CHO. Porque não é só do time que ele está dirigindo. Ele influencia a atitude da dona do time, do gerente do time, do médico do time, do roupeiro do time. Ele muda a forma da namorada dos jogadores. Do jornalista Esse cara que tem um programa de TV. Do jornalista que batia nele. Ele vai tocando as pessoas. Para mim, ele é o melhor exemplo de CHO que a gente tem na mídia hoje. Ele. Muito bem lembrado, né? Então, e ele é um sujeito normal, sem spoiler, né? Mas ele é um sujeito normal, que tem uma vida normal. Até demais, né? Com problemas talvez até mais complexos do que as pessoas que ele influencia. Mas não tem dúvida, normal, especialmente o parceiro dele lá, né? E tal. Enfim, ele é uma pessoa humana normal, como todo CHO é. Né? É simples assim. Recentemente eu estava no projeto, nem sei se tem alguém aqui da empresa assistindo, mas eu estava no projeto dentro de uma empresa de advogados, e eu sou tudo, mas menos advogado, né? Então, em algum momento, eu chamei o dono, o presidente da empresa, é uma empresa que tem cento e pouco, mais de 100 advogados reunidos lá, né? Uma doideira a empresa, né? 100 advogados juntos, dizem que é a visão do inferno, né? Então, que eles me perdoem, mas são eles mesmos que falam isso, não sou eu. Então, em algum momento, eu até, diante de uma situação especial, eu fiz um comentário com o presidente de lá, um advogado. Falei, se você quiser, eu assumo a liderança. Eu, pessoalmente, eu sou mentor, vou fazer um trabalho de mentoria aqui. Mas se você quiser, eu assumo a liderança desse time por algum
um tempo, por um período determinado, enquanto a gente estrutura o que está sendo estruturado e necessário que tenha essa estrutura para você contratar ou alguém do mercado, ou a gente eleger alguém aqui de dentro, para poder assumir uma posição de liderança específica, né? E a resposta que ele me deu, e que depois os sócios dele vieram me questionar da mesma coisa, assim, mas você não é advogado, como é que você vai liderar um grupo de advogados, né? Então eu dei a minha resposta e, diante da minha resposta, eles não se convenceram, né, de que aquilo que eu estava dizendo era uma coisa viável, né? Mas eles pararam para pensar naquilo que eles tinham como um conceito teórico de que alguém que não é advogado não pode dirigir advogados. E aí eu disse para eles, tinha vários exemplos, mas eu dei um exemplo para eles, que foi o momento em que, entre 2017 e 2019, eu dirigi uma empresa funerária. Uma líder de mercado brasileira, no ramo de funerárias, né? Quando eu conheci essa empresa, meados de 2017, eu nem sabia que existiam empresas funerárias tão bem estruturadas como aquelas, não, então bem estruturadas, com tecnologias, com processos, com ambientes, né, com requintes, super interessantíssimo, eu não sabia que tinha aquilo, né? E aí surgiu uma oportunidade e eu fiquei quase 2 anos dirigindo a empresa. Coloquei os 3 sócios para ser conselho, né? E virei o CEO da empresa por algum tempo até eu preparar um executivo deles para ser o CEO. E eu liderei a empresa, cresceu a empresa, eles criaram produtos novos e negócios novos durante esse período, né? E eu nem sabia que existia esse business antes de começar. Mas eu entendo de pessoas, eu entendo de gestão das pessoas, e são as pessoas que fazem o movimento da empresa, né? Eu tenho, assim como o Ted Lasso, tem um monte de técnico de futebol aqui, dos nossos times aqui que a gente conhece, já passaram até pelo Corinthians, pelo Palmeiras e tudo mais, técnicos que foram péssimos jogadores de futebol, horrorosos, nunca foram para a seleção brasileira, não tiveram expressão nenhuma sendo jogador de futebol. Vanderlei Luxemburgo foi quem? Tite foi quem como jogador de futebol? Só para falar de 2 contemporâneos aqui, né? Então são figuras que ilustram esta tese que se comprova com estas histórias e até com a minha própria história. E durante esse período de funerária, você imagina, trabalhando 2 anos numa empresa onde o assunto é morte, onde o assunto é urna, cadáver, corpo, onde o meu cliente, quando me procura, está chorando porque alguém morreu. Quando eu vendo um plano de assistência preventiva, né, que é aquele plano que a pessoa depois, quando morre, está tudo pago, porque é que nem um plano de saúde, né? E tal, a pessoa está falando comigo sobre morte, o que está coberto, o que não está coberto, né? E etc, etc. Então, são pessoas reunidas, vivendo, falando, respirando, vendo, sentindo a morte. 24 horas por dia. E é uma empresa 24 horas. As pessoas morrem de madrugada, né? As pessoas morrem no final de semana, né? Então, é uma empresa que funciona 24 horas, todos os dias do mês, do ano, né? Para falar disso. Imagina o ambiente que tinha. Agora, uma coisa é o ambiente, a seriedade do assunto, a outra coisa é a felicidade do profissional. E aí, quando naquela época, meus profissionais me ouviam falando e exemplificando em algumas circunstâncias que é possível você amparar, resgatar, apoiar quem está ali chorando dentro de um velório, se despedindo de um filho, se despedindo da mãe, do pai, do marido, da esposa, enfim, né? E entra em desespero,
e tal, e você é capaz de ir lá e fazer alguma coisa, se você nem conhece a pessoa, né? E essa pessoa reage, quando termina essa situação, você está feliz com você mesmo. Você atinge um grau de felicidade íntima, humana, incomensurável. Gostou da palavra incomensurável? Pois é, né? Sem medida. Então, eu vou cobrar quanto dessa família por ter feito o velório daquele ente querido? Não tem preço isso. E quem fez não fui eu. Foram os meninos lá, foram as meninas lá, todos eles, em algum momento. O motorista do carro funerário, sabe? Todas essas. Então, felicidade é alguma coisa que a gente consegue. Está dentro de você. É aquilo que a gente falou no vídeo. Tem em você. Você não sente felicidade. Você não fala assim, eu desejo que você sinta felicidades. Você diz, eu desejo que você seja feliz. Não é? Então, é isto que a gente entrega. É isso que o Ted Lasso faz no filme. Ele está com o coração dele do tamanho de uma bolinha de gude. A jabuticaba. É, mas ele está lá fazendo com que o time dele seja time, humano. Né? É disso que a gente está falando aqui na Conduta, e é esse o convite que a gente faz para você que ainda não segue o canal. Aproveitar e fazer aqui a propagandazinha, né? Segue o canal, né? Se inscreve no canal, curte, né? Fala disso para as pessoas, porque eu costumo dizer, né? Comenta sobre a Conduta com todo mundo que você conhece, porque conduta não é uma coisa específica. Felicidade no meio de trabalho, felicidade na sua vida, felicidade dentro de você, é um assunto para todo mundo. Então comenta com as pessoas, tem uns caras aí que estão ocupados em evidenciar os exemplos, os fatos, as formas de pensar, as formas de interpretar as coisas, mudando o nível de consciência que a gente precisa ter das coisas. Porque nada é estático, nada é estável. A gente oscila, tudo oscila. Né? Então que a gente aprenda a oscilar para cima, interpretando as coisas do tipo, nossa, que coisa difícil essa. A mulher está chorando porque o marido morreu, porque o filho morreu. Que coisa difícil, que coisa lamentável, que coisa triste. Sim, sentimentalmente é tudo isso aí. Mas dá para você mostrar para ela que você é um humano e que você está ali para aquilo que ela precisar. Se ela quiser chorar, chora no meu ombro. Se ela quiser chorar, chora no meu colo. Chora tomando um copo d'água que eu estou lhe servindo. Se você está trabalhando, é como o exemplo que eu dei no vídeo, né? Se você está trabalhando, mas tem sede, mas não quer parar ali, é só concentração, como é feliz a atitude de alguém que lhe traz um copo d'água? Como você se sente, querido? Como você se sente amparado? Quando alguém lhe oferece alguma coisa. É de uma felicidade humana, né? Infelizmente, incomum. Mas na empresa, opa, fácil de fazer acontecer. Eu acho que muito mais do que... Hoje as pessoas buscam formas de se reequilibrar, formas de encontrar meios de levar uma vida melhor, de se sentir melhor. A proposta da conduta ela vai além disso. Muito mais do que ajudar as pessoas a se sentirem melhores, é ajudar as pessoas a fazer com que os outros se sintam melhores através delas. E aí, aos poucos, a gente descobre que esse
é o melhor caminho para se sentir melhor. É fazer com que os outros se sintam melhores. E aí, quando você comenta que um advogado perguntou, ué, como é que você vai liderar um advogado? O papel do líder no fim do dia, além de buscar as metas da empresa, gerar o lucro da empresa, mas o papel do líder, o líder, não o gerente, o papel do líder é desenvolver pessoas. O papel do líder é encontrar formas de fazer com que as pessoas enxerguem propósito no trabalho que elas estão realizando. Isso é felicidade. É isso, como a Carolina está dizendo aqui, é a conduta de servir. É isso aí, Carol. Né? Conduta é isso. E a conduta, a nossa conduta, ela tem esse propósito de ou de entregar e deixar exemplos, ou de ensinar, ou no mínimo de exemplificar. Né? Como é que a gente pode e deve se comportar diante das atitudes alheias, das atitudes dos outros? Como que você reage? Né? Então, como se um colega seu está com uma colega nossa está com cólica, né? Porque está naqueles dias, e você é um líder menino, você não tem noção do que é cólica. E nenhum homem vai ter. Não é? Você não tem noção. Ah, mas a minha mãe também sofria, também a menina, também era mulher, e ela tomava um comprimidinho, tomava lá um chazinho, e ela ficava bem. Isso é o que ela dizia. Isso é o que ela dizia. Até porque antigamente as mulheres tinham vergonha de falar desse tipo de assunto. Né? E isso não importa. Cada mulher é uma mulher. Então, quando eu tive uma outra experiência bacana que eu acho que vale a pena aqui contar para vocês, né? Em algum momento, numa empresa em que eu dirigia, eu chamei as lideranças de gerências e falei assim, olha, tem um espaço ali em tal lugar, em tal andar, no nosso prédio, eu quero que vocês preparem um projeto para colocar ali, para fechar e colocar ali televisão, colocar ali sofá, puff, fazer como se fosse um ambiente de descontração, de descompressão. Mas, na verdade, eu quero uma infraestrutura de trabalho. Então, tem que ter rede, tem que ter tecnologia, tem que ter o que for necessário. Mas para que, Edson? Para as mulheres que estiverem com cólica. Porque quando a mulher está com cólica, ela reage de diversas maneiras. Vamos tentar resumir aqui em 3 ou 4 tipos. Ou ela fica chorosa, ou ela fica irada, ou a dor é tão fisicamente é tão forte que ela não consegue ficar sentada, nem de pé, às vezes nem deitada, né? Então cada mulher reage de uma maneira. Fato é que como é que ela se resolve ou tenta se resolver? Ela se entrega para o trabalho. Então eu disse para elas o seguinte: aqui a gente tem um time gigantesco de meninas. Eram 2.000 e poucos funcionários, metade era mulher, ou mais da metade era mulher. Então vocês vão mapear isso, porque vocês vão saber qual é o período de cada uma delas, e quando elas estiverem nesses dias de cólica, elas vão escolher o que elas querem fazer e onde. E eu quero esse ambiente, porque quem quiser ficar deitada, vai ficar deitada. Quem quiser ficar sentada numa poltrona, com a perninha esticada, trabalhando com o computador no joelho, que hoje a gente faz isso nos home office da vida, nos co-work da vida, é assim que funciona. E as Microsoft, os Google, ensinou a gente a fazer isso, trabalhando em cima do puff, né, de bermuda e camiseta. Produtividade, qualidade lá em cima, e as pessoas são felizes. E a gente implantou isso na década de 90. E aí a mulherada toda diz assim, nossa, que ideia! Turnover baixou. As pessoas não faltavam mais porque estavam com cólica, a gente tinha testado, dizendo, olha, estou com cólica, muito forte. Não, elas queriam ir para a empresa. E iam.
tinha uma caixinha de remédio especial para essa finalidade. E as lideranças, todas elas serviam o remédio, o chazinho, as coisas todas e tal. Até que isso ampliou. Ah, estou com febre. Alguém, a liderança, levantava, trazia o termômetro, vamos medir sua febre, vamos ver a situação. Recomendo que você se levante, pegue um transporte, pega um táxi, vá para o médico, vá procurar socorro. Aconteceu algumas vezes. Então, isso tudo, sabe o que fez como resultado para mim? Indicadores fantásticos. Resultados fantásticos. E o meu cliente me perguntava, como é que vocês fizeram? E contavam para eles. Olha, é que lá a gente faz assim. Jura? É. Lá a gente tem ambiente para mulheres com cólica. Aí a menina que se sentia amparada, acolhida, protegida por causa disso, sabe o que ela fazia? Além de produzir pra caramba, contava pra colega. Contava pra colega da faculdade, contava pra vizinha, pra prima. A gente contratou uma mãe de uma funcionária. Quer continuar falando de felicidade no ambiente? Felicidade que a gente está falando na conduta é dessa. É aquela que resulta no resultado para a empresa, né? Que aumenta a qualidade do resultado, que faz o cliente ter prazer em pagar sem pechinchar. Porque quando você presta um serviço para um cliente, ele percebe que a qualidade não está top, ele reclama da vírgula e quer um desconto. Esses clientes dessa nossa empresa, naquela época, não pediam desconto nem na hora de assinar um contrato. E a gente não era o mais barato. Até porque eu não tirava dinheiro do bolso do dono para fazer esses investimentos todos na infraestrutura. O cliente me pagava. A mensagem nossa para vocês no nosso happy hour do dia 10 de abril é essa. Felicidade a gente tem ou ainda não tem. Você escolhe. Latente, ela está aí dentro de você. Precisa, às vezes, de uma provocação. Acender o pavio, ter exemplo, ter ideia. Falar, nossa, mas conseguiu fazer isso dentro da empresa? Conseguimos. Nossa, mas foi fácil? Não. Convencer alguém a fazer um investimento fora da curva não é nada fácil. Convencer um advogado que o time dele pode ser dirigido por alguém que não seja advogado não é nada fácil. Mas enquanto alguns estão pensando nisso, outros já estão contratando seres comuns para dirigir a empresa deles, que vende a despedida de um ser humano com a sua, né, a despedida de alguém da família que morreu. Essas histórias inspiram. E eu quero que inspire você que está me ouvindo aqui a pensar nisso e a chegar na empresa onde você trabalha amanhã, onde você está agora, sei lá, e falar, pessoal, vem cá, trocar ideia. Eu ouvi um cara falando isso, o que vocês acham? E convida para vir para cá na semana que vem. Convida para assistir os nossos vídeos lá na Conduta. É negócio. A gente não está fazendo isso de caridade, não. Isso é negócio. Né? Mas convida. Porque é um negócio que nos dá muito prazer. É um negócio que nos provoca a felicidade. Educa. Eu não falei educa. Eu falei educa. Para bons entendedores entenderão. E o YouTube não vai cortar isso. Não. Educa. Então,
fica aqui a nossa mensagem para que vocês reflitam, se inspirem. Quem não acreditar, faz contato comigo, faz contato com o Douglas, faz contato com a Conduta nas redes sociais. Vamos trocar ideia, vamos marcar um café, vamos marcar um happy hour presencial. Vamos falar disso, porque desenvolver gente transforma as empresas, desenvolver gente transforma as pessoas, e a gente descobre que a gente não nasceu para ter um happy hour na sexta-feira às 18 horas. A gente nasceu para ter 24 happy hours por dia. Obrigado. Acho que da minha parte está faltando só um golinho aqui do vinho. E Já acabou. Espero que vocês também tirem fotos de vocês mesmos aí em casa, enquanto participam do nosso happy hour. Tirem foto do que vocês estão bebendo, do que vocês estão comendo, estão beliscando, uma bolacha, não importa o que, né? É o happy hour de vocês. Tira a foto e manda pra gente, coloca lá para quem tem o WhatsApp, para quem tem a rede social, manda lá a mensagem pra gente montar o quê? Como é que é o nome disso? O tecnólogo. Montar uma vinheta. Pode Que tal montar uma vinheta com uma foto das bebidas e comidas dos nossos amigos happy hour da Conduta? Fazer uma vinheta do happy hour com foto das pessoas. Foto das pessoas, das nossas pessoas. Façam isso. Multipliquem isso. A gente não tem tempo a perder. A gente já está há muito tempo sofrendo pela nossa própria ausência. Então, vamos começar a participar melhor da nossa própria vida, fazendo uma história que nos represente, que é o nosso slogan, um deles, né? E multiplica isso para as pessoas. Porque a gente quer ir na tua empresa, a gente quer conversar com você, se você é um líder, conversar com o seu líder, se você ainda não é um líder. Enfim, a gente quer ajudar a transformação de uma vida comum numa vida feliz. Saúde. Fechou. Boa semana para todo mundo. Vamos nessa? Vamos. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Estou muito feliz, sou muito feliz. Douglas é um cara extremamente feliz. Semana que vem a gente está aí, mas de hoje até segunda-feira que vem tem 7 dias para a gente conversar, para a gente se divertir, para a gente aprender junto, para a gente fazer negócio. Tá bom? Fiquem bem. Beijo grande. Tchau. Tchau. Tchau, mãe. Eu vi que você entrou aí. Tchau, mãe. Ah lá. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.